até R$ 2.400, tem mais um benefício. A partir de agora é que o depósito, os depósitos futuros que vão poder ser usados, os depósitos futuros vão poder ser usados para abater débitos com financiamento imobiliário. Quem vai explicar os detalhes dessa antecipação para a gente é a Thaís Alencar. Já está posicionada por aqui. Bom dia para você, Thaís. Uma boa notícia na nossa quinta-feira, né? Verdade, Charles. Bom dia para você e para todo mundo. É assim, o trabalhador tem acesso a mais um benefício, contando aí com o FGTS, mas a gente tem que lembrar que é um benefício futuro, ou seja, contando ainda com o FGTS que vai entrar na conta. Mas como é que isso funciona? Por isso a gente convidou a advogada que é especialista em direito empresarial, Juliana Santana, ela está aqui ao meu lado, e a gente já conversou bastante aqui hoje, já deu para eu entender direitinho. Mas para quem está em casa, Juliana, bora explicar como é que funciona esse benefício, porque assim, é um benefício com o FGTS que ainda vai cair na conta. É curioso isso. Bom dia. Bom dia a todos que estão em casa. É exatamente isso. O benefício do FGTS Futuro, ele foi regulamentado agora no dia 18 de outubro, ou seja, tem pouquinho tempo. Como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar para famílias que têm uma renda bruta de até R$ 2.4 mil e essas famílias vão ter a opção de poder usar os valores do FGTS que ainda não foram recebidos para fazer financiamentos de imóvel. Como se fosse uma calção ali, um dinheiro que eu ainda não tenho, mas que vai ser considerado para o pagamento do financiamento. Por exemplo, vamos dizer que eu tinha um limite de parcela, uma parcela que eu posso ter ali no mês para eu pagar, considerando a minha renda, de até R$ 500. Mas agora, com esse benefício do FGTS Futuro, eu poderia garantir um financiamento de imóvel com uma parcela um pouco mais cara, de até R$ 600, por exemplo, os valores hipotéticos. Ou seja, vai servir para que a população possa alcançar melhores imóveis. Imóveis um pouco maiores, um pouco mais caros e por aí vai. Pode servir e também ali para amortizar algumas dívidas já existentes. Isso, o FGTS, na verdade, ele já servia antes dessa nova regulamentação para amortização do financiamento, para dar entrada e também para quitação do contrato. Isso continua. O trabalhador ele vai poder escolher se ele utiliza o FGTS Futuro com essa novidade, poder diminuir ali, na verdade, aumentar, a parcela que ele vai poder garantir, a parcela que ele vai poder pagar. Entendi. Agora, sim, as vantagens a gente já entendeu, a doutora Juliana explicou aqui para a gente muito bem. A gente fica na dúvida quanto às desvantagens, quanto ao risco que isso pode acarretar, então, para o trabalhador, contando que serão lançamentos futuros ainda. Então, seriam pessoas ali que têm carteira, que têm ali o FGTS. E aí, quais são essas desvantagens? Então, a desvantagem, o medo que o trabalhador precisa ter é caso ele seja demitido. No caso, utilizando essa questão do FGTS Futuro, eu vou estar pegando para mim, vamos falar assim, uma dívida um pouco maior do que antes eu estaria, porque antes eu teria um limite um pouco maior, seria uma parcela menor, como o exemplo que eu dei, R$ 500, e agora utilizando o FGTS Futuro, eu teria uma parcela maiorzinha ali de R$ 600. A minha noção de preço, de dívida até, a dívida que eu alcançaria, seria um pouquinho maior. Então, o trabalhador ele precisa ter cuidado com isso, precisa pensar muito bem se realmente valeria a pena para a sua realidade de vida, para a sua renda, quanto dinheiro ele tem guardado ou não, se valeria a pena assumir esse risco. Inclusive, na escolha da compra do imóvel, ele precisa ser informado, é uma regra, ele precisa ser informado como ficaria a parcela sem o benefício do FGTS Futuro e com o benefício, para que ele realmente possa pensar bem direitinho no que ele prefere. Entendi. E aí, trazendo a situação para a realidade, em esse empregado sendo desligado da empresa, o que é que ele pode fazer, então, para amenizar ali a situação dele financeira? Infelizmente, se ele for desligado, ele vai precisar arcar com a dívida. E esse é justamente o problema, porque quando a gente fala de financiamento, a garantia do financiamento é o próprio imóvel. Então, tem que ter muito cuidado justamente por isso, porque se ele não conseguir arcar com aquela parcela, pode ser que ele perca o imóvel. Entendi. Então, doutora Juliana, muito obrigada, pelas informações. A gente passa o tempo conversando aqui quando fala em FGTS, em direitos, Charles, volto com você no estúdio, mas daqui a pouquinho me chama que a gente tem muito mais informação ao vivo para trazer para você, viu? Claro, já a gente conversa até já, Thaís. Obrigado, pelos esclarecimentos. Deixa eu mudar de assunto, vamos falar aqui também de coisa boa.